Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do The Gendercast, hoje na casa do SampaCast, esse lugar fantástico que é uma iniciativa da cidade de São Paulo, nos estúdios Teia, aqui do Vergueiro. Eu sou Humberto, psicanalista clínico, pesquisador em masculinidades, tenho mestrado em psicanálise e hoje eu recebo um ilustre convidado, o doutor Maurício Amaral, que é psicólogo, sexólogo, físico, mestre em robótica e doutor em inteligência artificial. Eu acho que Maurício tem muita coisa para falar para a gente, principalmente porque o nosso assunto de hoje é o primeiro episódio da nossa série Masculinidade e Desconstrução entre os fios das meadas do novo homem do século XXI em 2024. Vamos lá? Muito bom. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito interessante e muito produtiva hoje. Na sketch desse episódio, e pensando do que a gente iria abordar, eu acho que a pergunta inicial que a gente pode tratar aqui e que é muito pertinente para nós. O que é ser homem? Puxa vida, que perguntinha simples que você começa. O que é ser homem, né? Eu acho que, primeiro, não dá para responder isso de uma maneira tão genérica. A gente teria que necessariamente fazer um recorte. Sim. Então a gente pode perguntar coisas como o que é ser homem no século XXI, nesse primeiro quarto do século XXI. Você já se deu conta que nós já passamos um quarto do século XXI? Sim. E o que é ser homem nesse primeiro quarto do século XXI? A gente pode tentar responder o que é ser homem na dimensão da psicologia evolucionista, o que nos faz homens enquanto ser biológico, enquanto homem no contexto da nossa espécie. E eu acho que a gente não consegue responder essa pergunta se a gente não olhar um cruzamento, pelo menos, dessas duas dimensões. Da dimensão do ser humano enquanto biológico, enquanto estrutural, e do contexto histórico. Então, eu costumo dizer que a gente, para olhar o ser humano, a gente tem que olhar pelo menos essas duas dimensões. Me parece que a construção do indivíduo enquanto pessoa, enquanto personalidade, ela se dá nesse cruzamento dessas duas dimensões. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem, pelo menos, essa dimensão que a gente vai chamar de filogenética, que traz a nossa história de espécie, que traz aquilo que nos constitui biologicamente, e a nossa história pessoal. Muitas vezes, na psicologia, a gente aprende que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Eu, particularmente, gosto de dizer que o ser humano é um ser biopsicohistórico, no sentido que o que nós somos enquanto seres sociais é, em boa parte, resultado da nossa interação social. Mas eu gosto de pôr ênfase na palavra interação. Porque o que a sociedade nos dá, na verdade, é um conjunto de oportunidades de vivências. E essas vivências só nos constroem enquanto parte da nossa história individual. Então, eu posso viver na mesma cultura que você, mas eu posso ter uma história pessoal diferente da sua. E isso constrói individualidades diferentes. Não sei se isso faz sentido para você. Sim, com certeza. Eu acho muito pertinente a ideia de que, além de biopsicossociais, somos históricos também. E a grande importância da consideração biológica dentro dessa construção, né? A gente vive um momento hoje em alguns ramos do pensamento atual. A gente vive um momento
que tem uma questão muito ligada ao aporte ideológico das pessoas, em que a carga biológica é profundamente ignorada. Exatamente. E isso, para mim, é ainda uma coisa muito chocante. Freud tem um texto, eu sou psicanalista, então sempre vou trazer a base e, enfim, tudo que é o meu gozo, que é esse sintoma que move o psicanalista, que fala sobre a diferença anatômica entre os sexos e como isso, para nós, vai indicar uma total diferença comportamental e psicológica e como o nosso inconsciente vai se estruturar, inclusive a nossa própria linguagem, de maneira totalmente diferente, né? Como a gente vai ter assim uma alteração muito grande, né, dentro desse entendimento. Então, acho que caminha basicamente por aí, sim. É interessante porque quando a gente fala sobre essas experiências e sobre todo o discurso sobre o qual nós vivemos, é importante a gente entender que a nossa realidade ela é filtrada pela nossa lente. Eu, como terapeuta cognitivo, como psicólogo cognitivista, eu tenho desenvolvido recentemente uma ideia, e é a primeira vez que eu estou falando isso em público, então isso é novidade. Excepcional. Eu tenho falado sobre terapia cognitiva orientada ou focada na realidade. A gente trabalhar com um processo terapêutico que não deixa que se perca a realidade de vista. Mas quando a gente fala de realidade, a gente tem uma série de questões. Porque a realidade existe, e eu vou partir desse princípio, existe uma realidade fática. Se eu deixo uma bola cair, a bola caiu. Sim. E isso não depende de um ponto de vista. Exato. Mas a minha percepção da realidade, ela é filtrada por discursos e ela é filtrada antes dos discursos pela minha percepção. E a minha percepção como um homem, eu estou falando 60 anos esse ano, e a minha visão como um homem de 60 anos que se recusa a usar óculos. A gente pode achar que isso é bobagem, mas isso faz diferença. Sim. Então, eu me recuso a usar óculos. Por uma série de motivos, eu não gosto, eu me canso, eu perco os óculos. Então, de qualquer forma, o meu mundo ele é um pouquinho fora de foco. E isso muda a minha percepção. Sim. Mas isso é o menor dos detalhes. A minha personalidade muda a minha percepção. A minha personalidade filtra o que eu sou capaz de enxergar. A minha biologia, tanto os meus olhos físicos, como a minha percepção física, como o meu tamanho, filtram a realidade. A gente tem experimentos muito interessantes sobre isso. Eu namoro uma moça muito bonita, que está aqui do meu lado, que vocês não estão vendo, vocês não estão tendo o prazer de vê-la, mas é uma moça muito bonita e ela é muito pequenininha. Sim. E existe uma coisa interessante quando duas pessoas de tamanhos muito diferentes transitam num lugar. Às vezes, ela passa por lugares e eu fico para trás, porque eu simplesmente não passo. E é interessante como o que eu olho como uma parede, ela olha como um caminho. Sim. Então, como nós podemos ter visões congruentes do mundo quando existem diferenças tão absolutamente naturais? A gente fala de biologia como se isso fosse só um problema de pênis e vagina. Sim. Mas não, a gente tem diferenças que são do tipo, o que eu vejo como barreira, ela vê como passagem. Nós, como homens, na nossa espécie, nós temos uma diferença média de peso que supera aí os 50%. Isso faz diferença. A realidade da mulher, o mundo da mulher é muitíssimo mais perigoso que o mundo do homem. E isso faz diferença. Então, quando a gente fala o que é ser homem nesse momento histórico, isso é atravessado por contextos culturais e isso é atravessado por contextos biológicos.
Eu ando em lugares que, para uma mulher, seriam lugares perigosos. E isso tem que ser levado em consideração. Então, me parece que a ideia da igualdade que está muito... E aí já tentando entrar um pouco dentro do tópico, porque senão eu vou me estender demais, mas tentando entrar dentro do tópico da questão de gênero. Quando a gente está falando... E agora eu vou falar, quando eu falar de homens e mulheres, eu vou estar falando basicamente de homens e mulheres cis. Existe a questão da transexualidade. Ela não pode ser, de maneira nenhuma, esquecida. Como existe as questões das orientações sexuais, que também não podem ser esquecidas. Mas, quando a gente está falando em médias, a gente está falando, em geral, na maioria. E ao falar da maioria, nós não estamos aplicando aqui um filtro de preconceito, a gente está simplesmente aplicando um filtro de médias. Então, toda vez que a gente está falando, a gente precisa dizer do que é que nós estamos falando. Sim. E, nesse sentido, então, quando eu estou falando do homem cis e da mulher cis, eu vou estar falando que a gente vai ter muitas grandes diferenças. Quando a gente está falando da mulher trans, ela vai ter características que vêm da sua biologia originalmente masculina, que vai dar para ela um tamanho médio diferente do tamanho da mulher cis. Isso porque eu estou falando só da questão de tamanho e peso. Sim. A gente pode falar de uma série de dimensões. E é importante a gente entender que quando a gente está falando, a gente não está fazendo segregação, mas a gente está tentando ser específico para atender as dores e as necessidades de cada grupo. Sim. Faz algum sentido para você o que eu estou Faz, falando? com toda certeza. Eu acho que a gente passa hoje, eu acho que a primeira pergunta, né, o que é ser homem, e quando eu lhe trago isso, eu acho que a gente vem de um contexto histórico, social, tradicional e psicológico, onde os homens eram e são moldados numa masculinidade hegemônica, né? O conceito de masculinidade hegemônica, onde o homem ele nasce, o menino, e ele tem todo esse desenho na infância, são os recortes dos papéis de gênero, os meninos brincando de carrinho, as lutas, isso é uma coisa muito desenhada ali dentro dessa rede social, né? A rede social real, a sociedade. Mas em um outro ponto, e neste momento, nós temos a alteração dessa perspectiva, quando os sujeitos passam a se entender como homens, e aí, na minha concepção, é que nasce o homem, tem nascido o homem, né? Quando todos os outros seres estão passando a se conceber como homens, mulheres, homens cis, mulheres trans, etc. e tal. Eu acho que há um ponto muito importante nesse recorte de fala, e eu prometi para mim mesmo que esse episódio seria um episódio, na verdade toda essa série seria uma série para falar somente sobre nós, sobre os homens. E era assim, o sonho da gente conseguir fazer isso só tocando nesse assunto. Mas a minha própria análise e dentro do meu próprio processo, a primeira coisa que eu entendi é que nós, homens, e aí eu abro o recorte, homens cis, homens héteros, estamos tão alienados, e aí eu falo em psicanálise, a minha visão. Nós estamos tão subjetivamente tão alienados, tão apaixonados por nossas mães primordiais, né? Por essa mãe que o bebê, ou essa figura materna que o bebê encontrou ali na sua infância, que a gente tem a impossibilidade, tem a barra de falar sobre o homem sem falar da mulher. Então, eu vou te dizer que, na minha opinião, isso é impossível. Sim. É impossível você falar da masculinidade sem a feminilidade. E é impossível você falar da feminilidade sem a masculinidade. E eu vou voltar um pouquinho para a questão da transexualidade para apontar isso. Vamos imaginar uma mulher trans. Uma mulher trans, ela nasceu homem e ela se vê e se identifica como mulher. Concordamos com isso? Sim, claro. E ela vai ser respeitada e precisa ser respeitada como mulher. Sim. Mas que mulher é essa que ela é? Se não o modelo clássico de feminilidade. Sim.
caricato, inclusive. Estereotipado, sim. Estereotipado, com certeza. Muito próprio. Muito próprio, com as suas particularidades. Mas, nota que quando um indivíduo nascido com uma identificação masculina, Sim. com um genótipo XY, Exato. Se entende como mulher, ele não se entende como uma mulher genérica, flexível. Não, ela se entende como uma mulher. É muitíssimo interessante. E eu tive a oportunidade, durante as minhas especializações em sexologia, de entrevistar mulheres trans que são de uma feminilidade incrível, que vão buscar exatamente o estereótipo, como não dizer, talvez, o arquétipo do feminino. O arquétipo junguiano do feminino. Sim, uma persona, né? Uma persona que é feminina. E o homem trans, ele não está buscando a masculinidade do arquétipo masculino. Então, existe sim um ser homem e existe sim um ser mulher. Eu agora, então, vou me descolar da origem biológica deste homem individualmente, mas eu vou dizer que ele está buscando o estereótipo que respeita a história genética da espécie, do homem. E aí eu vou te perguntar, então, o que é ser homem? O que é ser homem para o homem trans? Não é ser homem protetor? Não é ser homem cuidador? Não é ser homem que cuida da mulher? O que é ser mulher trans? Se não, ser a mulher fêmea... Tá certo, desculpa. A gente se empolga, não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Ser homem... O que é ser mulher trans? Sim. Se não, ser uma mulher feminina com os papéis clássicos do feminino. Não sei se faz sentido para você. A gente cai justamente no que eu falei, eu acho que esse projeto é um debate muito rico que a gente está tendo a oportunidade de fazer e de pensar sobre questões que nunca foram antes pensadas na história de toda a humanidade. E mais uma vez, voltando a esse tema, essa reflexão que eu fiz sobre o fato de que nós não vamos ter uma facilidade, nós não vamos ter uma condição real de falar sobre homens e masculinidade. Sem falar em Sem falar em mulheres. Nós estamos subjetivamente alienados à mulher, na minha concepção, e quando eu falo de alienação, é um conceito psicanalítico, que envolve um sintoma, o gozo, o prazer, toda essa satisfação que corre entre esses corpos e o nosso inconsciente. E é simplesmente para nós muito difícil falar dessa experiência enquanto homens sem puxar a questão da mulher. Sim, E perfeito. puxar todas essas outras coisas. Então, eu acho assim, essa pergunta foi muito bem respondida, a gente consegue ter uma ideia de que entender de que o que era ser homem hoje é uma individuação muito subjetiva, com histórias, né, com uma construção, e isso é de uma importância muito grande. Eu brinco muito, eu tenho uma coisa que eu falo muito para os alunos, porque a gente vive um momento, né, e essa é uma frase muito polêmica, a gente tem hoje um verdadeiro fetiche por gênero. A gente está fetichizado, enfeitiçado. Em todo lugar que a gente vai, a gente quer falar sobre homem, mulher, feminismo, masculinismo, machismo, estrutura da sociedade, patriarcado. Tudo isso é um sintoma, é um gozo, é uma coisa que a gente está num processo de descoberta e de debate muito grande. E aí eu falo para os alunos, eu digo assim, olha, o feminismo, ele veio para emancipar a mulher de muitas opressões. Mas, por tabela, ele emancipou ainda mais os homens e muito mais os homens. Eu creio que os homens, principalmente os homens jovens, que há 20 anos atrás não teriam nenhuma oportunidade subjetiva de se questionar sobre masculinidade, de ouvir a mim, ao Senhor e a muitos outros homens, hoje começam a ter essa oportunidade, inclusive de emancipação. Exato. Eu brinco, eu falo muito sobre isso. Exato.
Aonde essa emancipação vai levar é uma questão muito interessante. A gente não sabe. É uma questão muito interessante. Mas eu faço aqui uma proposta, Sim. que é não masculinidade, feminilidade, homem e mulher, independente de cis ou trans, mas eu estou falando aqui do conceito de masculino e do conceito de feminino, que são, sim, biológicos e que são, sim, sociais, independente de quem entra numa categoria e quem entra na outra e da sua origem biológica. Mas o conceito masculino e feminino tem, sim, uma origem biológica. Sim. E esses papéis têm uma origem biológica e uma construção histórica. E essas duas coisas são indistinguíveis, são indissociáveis. E o masculino e o feminino, eles são complementares. Assim, o meu grande discurso é justamente, vamos parar com a guerra entre o homem e a mulher e vamos trabalhar o homem e a mulher em conjunto e se complementando. Vamos segurar esse tema. Vamos segurar esse tema, A gente bom. já está aqui bem adiantado, o episódio já passou do meio, mas a gente vai falar sobre isso, que eu acho que já puxa para justamente a segunda etapa do nosso questionamento. Há uma crise de masculinidade hoje no mundo, os homens estão em crise, e aí eu faço um adendo que é extremamente importante e é papel central da minha militância. E eu tenho muito prazer, inclusive, de ser sido eu brinco que um intelectual cancelado, muitas vezes perseguido, muitas vezes uma persona não grata por dizer: os homens enfrentam hoje uma crise na masculinidade, uma crise e um descaso na política pública. Nós somos 77% dos suicidas nesse país. Verdade. Nós somos a maioria das pessoas que desistem da vida. Nós somos, na cidade de São Paulo, 89% dos moradores de rua. Nós somos 92% das pessoas em tratamento para adicção alcoólica, né? Então, assim, é um ponto central. Quem está olhando por nós e pelos homens da base? Quem está olhando por esses caras? Quem está se desalienando do discurso de que o homem é um privilegiado, de que o homem tem uma vida extremamente fácil e olhando para a dor real? Então, a masculinidade enfrenta uma crise? A masculinidade, com toda certeza, enfrenta uma crise. Porque a masculinidade, primeiro, ela, como eu disse, ela não pode ser separada da feminilidade. O homem existe, a masculinidade só existe em contato com a feminilidade. Eu vou dizer uma coisa difícil agora. Eu vou dizer que a masculinidade existe para servir ao feminino. Sim, perfeitamente. Sabe? O masculino existe para servir ao feminino. Como o feminino existe para servir ao masculino. É uma troca. É uma troca, a gente chama isso de trocas desiguais, no sentido que cada um oferece o que tem e recebe o que lhe falta. Isso me lembra muito o Yin e Yang, aquela figura de complementares, aonde cada um vai oferecer o que tem para receber o que lhe falta. E esse equilíbrio é essencial. Esse equilíbrio talvez tenha existido em algum tempo, mas certamente hoje ele está quebrado. E o homem, ele não sabe qual é o papel dele. Essa é a crise da masculinidade, do meu ponto de vista. O que fazer? O homem não sabe o que fazer. Eu faço um adendo, quando você falou sobre isso, eu me lembrei muito de uma frase do Lacan. O Lacan é um psiquiatra francês, psicanalista, teórico da psicanálise, que fala: amar é dar aquilo que não se tem para aquele que não quer o que a gente tem a oferecer. É esse jogo, é essa dança. E quando a gente traz essa analogia do Yin e Yang, são forças totalmente opostas, mas extremamente complementares. Né? E aí, é para esses caras que estão talvez saindo da adolescência, é para esses caras que estão entrando na fase adulta, é para esses caras que estão participando do turbilhão social, ideológico, político e moral que é
essencialmente feminista hoje, é por essas pessoas, por esses caras que a gente senta aqui e debate. Porque eu tenho percebido e eu tenho recebido em pesquisa, eu não atuo diretamente na área clínica mais, a minha participação clínica não é aberta a público. Hoje eu me dedico muito à pesquisa e eu tenho recebido uma quantidade muito grande de homens, e nós temos interrogado esses caras, conversado com eles, e eles simplesmente não sabem o que fazer. Exatamente. Porque eles estão... E aí que vem... Engraçado que a gente sinergicamente está tratando esse tema aqui, e uma coisa tem puxado a outra. E eles têm estado entre uma polarização, uma polaridade muito extrema. Entre a hiperviolência como reação à pressão e o cancelamento, Sim. ou um profundo estado de anedonia, de letargia, de próprio abandono. Exatamente. Exatamente, porque, na verdade, você tem aí, como você disse, uma quantidade de homens sem orientação. Isso não serve a ninguém, isso não serve à sociedade, isso não serve ao feminismo, isso não serve aos homens, isso não serve a ninguém. Essa guerra, essa disputa de poder não serve a ninguém. E um exército de homens com testosterona, vamos lembrar da biologia. Sim. É muito interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrevistar uma mulher em processo de transição, ou uma mulher que faz uso de testosterona para fins esportivos. Sim. Um dos relatos que elas têm é o aumento da agressividade, porque a testosterona é agressiva. Há um traço que eu acredito que é filogenético, é um traço biológico, de que os homens são extremamente competitivos. São competitivos. E é o que já acontece em certa partida nos Estados Unidos, que a gente tem alguns pequenos episódios de insurgência incel. Né? O incel, para quem está acompanhando aí, não tem uma ideia, o incel é o homem que está num estado de celibato involuntário. Exatamente. Ele está segregado socialmente, ele está num local de repulsa, num local de rejeição pelo feminino e pelas mulheres, por inclusive não estar num padrão estético vigente, por não estar num padrão financeiro, social vigente, e em determinado momento esses homens passam a se rebelar. É natural que se rebelem. Sim. E se tornam violentos. É natural que se tornem violentos. Não é desejável. Porque Sim, o problema claro. é o seguinte. Um homem, ele tem uma agressividade hormonal. Você querer acabar com isso é basicamente impossível. O problema é que muitas vezes as pessoas imaginam que você extirpar a agressividade masculina é a solução. Mas nunca foi. O que você precisa é encaminhar essa energia vital, agressiva, para objetivos construtivos. Um processo de sublimação. Sublimar isso. Né? Eu acho que a psicanálise consideraria isso como sublimação. Eu não sei se eu vejo como sublimação. Eu vejo realmente como aproveitamento desse desejo. Porque essa agressividade, a mesma agressividade que mata o inocente, protege. Sim. A mesma agressividade que destrói, pode construir. A questão é você pegar essa energia e focar em objetivos construtivos. Porque a agressividade em si, ela não é boa ou má. Ela é só uma força que vai revolucionar, que vai mover. Você não constrói sem desconstruir. Você não levanta uma casa sem pegar a matéria-prima e desconstruir primeiro. Então, a agressividade, que é masculina, ela é criativa. Inclusive, eu acredito que a agressividade, no processo que a psicanálise vai entender como sublimação também, é presente aqui num debate. Sim, numa claro. troca de ideias divergentes, onde a gente
É onde a gente começa e consegue debater de uma maneira muito franca, mas numa maneira muito equânime, muito de um homem para um outro homem, que foi o que sempre existiu há muito. Não é? Exatamente. Quando a gente se olhava no olho ali. Sim. E debatia as nossas ideias. Eu não sei se você conhece o Dr. Jordan Peterson. Sim, claro. Ele tem uma fala que para mim é maravilhosa, que ele diz o seguinte, que o homem inofensivo é inútil. O homem inofensivo não serve para nada. Porque a masculinidade, ela tem que ser protetora. E você não pode ser protetor se você é inofensivo. Exato. Com toda certeza. E aí é quando eu traço muito um paralelo sobre a dificuldade que socialmente a gente tem de separar o que é o afeto, não é? O ódio, a violência, a raiva, de um discurso essencialmente muito raso. Que é isso que a gente está falando, né? Sobre o fato de entender que essa energia, é muito mais fácil para quem está do outro lado entender a gente, que a gente traz, quando a gente fala de afeto, a gente fala de um conceito muito energético, metaforicamente falando, mas de uma energia, de um calor que nos sobe. É sobre mais ou menos isso que a gente pode falar, que é um afeto. Então, esse afeto vigoroso, forte, que tem esse tônus violento, né? Que há uma condição de que isso seja realmente muito construtivo para nós. Não a violência, novamente não a violência, não é sobre isso, não é sobre não é sobre defender uma postura violenta, insurgente, muito longe disso. É porque as pessoas confundem essa energia agressiva com a destruição. E elas não são o mesmo elemento. Com desequilíbrio, né? É justamente sobre isso. Os homens que não sabem o que fazer, novamente, que caminham entre um polo e outro, você vê que a gente tem, em 3 anos, né, no Brasil, a gente tem um verdadeiro boom de homens produzindo conteúdo. Né? O que é uma coisa muito importante, inclusive eu reforço, nós, homens, precisamos ocupar os espaços do debate de gênero. Com certeza. Porque a gente tem uma leva de conteúdo sendo produzido por mulheres sobre quem somos nós. E isso é uma coisa um tanto quanto problemática, já que nós também podemos falar sobre Devemos isso. opinar sobre isso, é claro. E ocupar um espaço nesse sentido. E é importante que se façam discussões como essa, porque, em geral, muitas das pessoas que estão ocupando esse espaço são misóginas. Sim. E aí, esse discurso que leva à ruptura, que leva à guerra, que leva à contenda, vai tomando força. Porque um é misógino, o outro é andrógino, Misândrico, desculpa. Um é misógino, o outro é misândrico. Sim. E você não consegue criar justamente o diálogo necessário para que as partes possam colaborar. Esse episódio ele faz parte de uma série documental que a gente começa hoje em 2024 e a previsão da minha pesquisa, enfim, esse é um repertório, é um material de conteúdo que fica guardado, vai ficar guardado por anos e eu espero revisitar isso daqui 10, 15, 20, 30 anos para que a gente veja para onde tudo isso caminhou, quais são as nossas perspectivas e como é que as coisas aconteceram. E aí a gente vê basicamente que no discurso público sobre gênero hoje se ocupam pessoas reacionárias de ambos os lados e que tem uma coisa cada vez mais inflamada com troca de acusações, com essa guerra generalizada que a gente vê nas redes sociais. Os homens, novamente, entre um caminho de profundo cancelamento, de profunda exposição, onde tudo é judicializado, onde tudo é exposto, onde tudo é cancelado, ou um
profundo estado de anedonia, né? Que aí entra nesse penúltimo tópico, que a gente fala sobre o cancelamento e a violência. A gente tem dados no Brasil que são dados muito impactantes em relação à violência de gênero. Nós temos são índices assim gritantes mundialmente, que atingem e que o que a gente menos precisa é um caminho incendiário para isso. Eu falo Exatamente. muito de que assim a gente tem uma ascensão, uma profunda ascensão do feminismo no país e de uma ruptura ideológica entre homens e mulheres. Há inclusive uma pesquisa, que é uma pesquisa, se eu salvo engano, dinamarquesa, de que em todo o globo mulheres estão debandando a um caminho à esquerda e progressista e homens debandam a um caminho à direita e conservador, né? A gente tem uma cisão ideológica entre homens e mulheres, a gente tem uma polarização muito grande entre esses dois seres que são complementares, e a gente tem uma escalada de violência, uma resposta violenta a isso tudo acontecendo como violência judicial, como violência no debate público, como violência dentro do discurso ideológico, basicamente muito perpetrado por mulheres, porque é importante trazer, eu sempre trago um contraponto. A gente não tem a condição de debater sobre gênero falando numa lógica maniqueísta, onde um é Deus e o outro é o diabo. Claro que não. Não Claro tem que como. não. A gente precisa falar sobre ambas as partes e falar sobre um lado que tem escalado cada vez mais esse tipo de comportamento e um outro lado que tem respondido de uma maneira extremamente atroz, né? E a gente fica muito perdido no meio disso tudo. Para onde é que a gente está caminhando? Onde é que essa sociedade está caminhando, polarizando cada vez mais esses homens? Aí eu te pergunto, doutor Maurício, dentro da sua experiência, ou qual a suposição que o senhor faz sobre qual será o caminho? Claro que é muito difícil a gente prever isso. Fazer futurologia sempre dá errado, Sempre né? dá errado, mas assim, qual será o caminho dessa coisa tão polarizada que a gente enfrenta hoje eu falo do espaço público entre homens e mulheres? Qual vai ser? O que a gente vai enfrentar? Eu vejo, na verdade, dois caminhos. Um caminho é a gente seguir na linha desse embate entre os gêneros, e nós já estamos vendo o resultado disso. Sim. Os jovens, na atualidade, fazem muito menos sexo Exato. do que os jovens da minha juventude. Sim. Agora, se os jovens fazem menos sexo, nós vamos ter uma população menor. Nós já temos tido muitos países têm uma taxa de fecundidade inferior à taxa de reposição. Exato. Então, nós temos aí um problema muito sério. O Brasil, inclusive, já a taxa base é 2,1, né? 2,1. É o 2,1, e a gente já está aí descendo incríveis 1,6. Pois é. Existem estudos que apontam que nenhuma cultura sobreviveu a valores inferiores a 1,3. E está tudo andando muito rápido. E está tudo andando muito rápido. Então, nós, de alguma forma, estamos olhando para a extinção da espécie. Se nós seguirmos por esse caminho, a espécie não sobreviverá. Sim. Agora, eu vejo um outro caminho. Porque eu também vejo na juventude e nas pessoas que eu entrevisto, pessoas que não estão mais gostando desse embate. Eu tenho o prazer de atender mulheres que dizem: eu não quero mais entrar em guerra com o homem, eu quero um bom homem e eu quero fazer o papel de fêmea e de mulher. Qual das tendências vai vencer? Eu não sei. Mas eu tenho certeza de qual das tendências, ou com qual das tendências eu quero colaborar. Sim. E
o meu discurso tem sido, e vai ser cada vez mais, o discurso voltado a buscar o entendimento entre os gêneros. Não um entendimento que leve a uma homogeneidade entre gêneros, porque a nossa espécie, ela não é uma espécie homogênea, ela é uma espécie que tem dois gêneros que devem colaborar, ela funciona assim. E me parece que buscar estar de acordo com a nossa natureza biológica, nesse sentido, de novo, não estou aqui discutindo as questões das transexualidades, mas eu estou falando desse ideal do masculino e do feminino, diferentes, colaborando. Esse é o caminho que eu vejo como o caminho que a gente deve buscar. Sim. Eu acredito que eu trago muito o pensamento da psicanálise e a ideia de sintoma. O sintoma para nós é uma espécie de borra, é uma espécie de pintura na parede que uma criança risca, mas que a gente não consegue, talvez, limpar com tanta facilidade. Exatamente. Então, hoje, eu acredito que uma grande parte dos homens inicia ideologicamente um letramento que as mulheres já iniciaram há 30 ou 40 anos atrás. Sim. E que é muito sintomático, que tem uma... Porque quando a gente fala sobre um discurso ideológico, novamente sobre aquela coisa que o senhor estava falando, sobre cada um ver sobre a sua realidade, a psicanálise vai dizer que a gente vê o mundo a partir do buraco da fechadura do nosso sintoma. Então, o discurso ideológico, ele cabe muito na nossa paranoia, ele cabe muito na nossa neurose e ele cabe muito no nosso sintoma. É e a verdade. mulherada já experimentou isso, tem experimentado cada vez mais, mas já é um processo que vem de muitos anos. E agora a gente começa a ver, socialmente falando, os homens no começo desse gozo. De dizer, Exatamente. peraí, vamos lá. Vocês têm 40, 50, 60 anos debatendo o que é a mulher, para onde vai a mulher, a justiça da mulher, etc. Mas a gente está começando agora a se dar conta de que, e a gente? E o que é que vai ser de nós? O que é que nós vamos fazer? E aí vem assim, o ápice desse gozo, desse sintoma, não vai chegar tão cedo. Ele, assim, a minha ideia é de que vai demorar. Que a gente vai caminhar para um racha muito generalizado entre homens e mulheres, para uma polarização espacial concreta, onde homens vão estar de um lado, mulheres vão estar de um outro, onde a gente vai ter realmente uma questão, inclusive, principalmente com a geração mais nova, né, com esses homens que estão hoje com 17, 25, 28, 30 anos, que são os homens da base, que são os homens que na hipergamia estão na posição mais baixa, que são os incels, né? Esses caras que nessa escala hipergâmica, a hipergamia, só fazendo um adendo novamente para quem acompanha o episódio não tá a par de como a coisa funciona, a hipergamia é uma visão de como funcionam as trocas e as escolhas das mulheres. E a gente entende que em uma totalidade, em uma visão muito generalizada, 90% das mulheres olha para 10% dos homens. E esses 90% dos homens começam a dizer, e agora? O que é que a gente não está sendo olhado? Politicamente, a gente também não está sendo olhado enquanto gênero de política pública, eu falo, não é? E a gente não está encontrando essa... A gente não é bom o suficiente para ter uma parceira. A gente não é bom o suficiente para conseguir sexo, a gente não é bom o suficiente para ter uma fluência social, a gente está sozinho. E aí esses caras começam a entrar numa crise, numa rage, como a gente diz. Exatamente. E agora, a pergunta que eu faço para esse homem é o seguinte, o que você quer fazer com isso? Você quer realmente se revoltar e entrar em guerra no mundo e provavelmente morrer? Ou você quer buscar construir em você uma masculinidade produtiva? Essa é a pergunta que eu faço para o homem. E como fazer isso? Essa é a grande questão, porque muito do que se sabia sobre como fazer isso está se perdendo.
O problema é que hoje os pais que não estão em casa não estão ensinando para os seus filhos como ser homem. E muitos deles já são filhos de pais que não estiveram em casa e que também não ensinaram como ser homem. E muitas vezes você tem uma falta de conhecimento do que você deve fazer para buscar construir a sua masculinidade. E eu pergunto agora para as mulheres, vocês estão satisfeitas com esses homens que todo esse processo histórico produziu? A gente tem ouvido muito que não, né? Pois é. Parece que uma das grandes queixas é a perda, né, desse tônus do masculino, da postura do homem. Pois né? é. Mas que também trabalha muito nesse questionamento que os homens estão se trazendo, assim, não, Sim. a gente... Mas espera lá, né? Você tá me exigindo uma postura, uma performance masculina, mas cadê a sua performance feminina? Né? Sim. Cadê a mulher que eu também busco, que eu também quero ao meu lado? Pois é, mas agora eu vou te propor uma outra questão. E não há a menor sombra de dúvida que é necessário que haja reciprocidade. Uma relação só se constrói com reciprocidade. Tá, eu não tenho como não falar. Eu estou lançando um livrozinho muito pequenininho, Sim. que deve estar sendo lançado essa semana ou na outra, que chama o Diagrama do Amor, aonde eu mostro como se dá a reciprocidade, como se constrói a reciprocidade entre os diferentes. Agora, o problema é que cada um, nesse processo da reciprocidade, está querendo sempre a resposta do o que é que eu vou receber? Quando o nosso papel é nos prepararmos para dar o que nós temos para dar. E aí vem a outra pergunta do o que é que o homem tem para dar? O que que você, como homem, pode fazer para começar a ter o que oferecer? Para sair da base da curva de Pareto. Essa coisa do 90-10. 90-10. Sabemos que isso existe. A pergunta é o que você pode fazer para sair disso? E eu também vou ter que anunciar, eu tenho um pequeno livro à venda chamado Aforismas da Masculinidade, aonde eu faço todo um caminho por onde o homem pode caminhar para começar a desenvolver o que eu entendo como aquele masculino que está fazendo falta. Sim. Então, existem... Eu estou procurando construir esse conteúdo porque eu vejo exatamente isso. Os homens estão perdidos. O que falta? O que é ser homem hoje? Os próprios homens não sabem. Eu proponho uma resposta. E eu proponho que as pessoas procurem encontrar, de acordo com aquilo que elas querem, uma resposta para essa pergunta. Como eu posso ser homem? Porque o problema é, ao invés de eu ficar olhando o que o outro tem para me dar, eu tenho que começar a construir o que eu tenho para oferecer. Dizem, regue o seu jardim e as borboletas virão, né? Exato. O que é bastante contrário ao discurso reacionário, né? Porque quando a gente se coloca numa posição de vítima, quando a gente se coloca numa posição, e aí eu falo desses caras, né? Numa posição de inferioridade e aceita isso, a gente realmente não vai conseguir nada. Eu acho que existem saídas realmente muito importantes e muito possíveis para o que a gente entende como uma nova masculinidade. E aí eu sempre falo isso, eu acho, novamente eu puxo aquela mesma fala. A grande onda feminista, o grande foco que a gente tem hoje, que é um discurso essencialmente muito ginocêntrico. Tudo hoje na sociedade gira sobre a mulher e o que a mulher, enfim, merece, e os seus direitos e tudo mais, também vem para emancipar os homens, de certa forma. Emancipar, que quando eu falo de emancipar, para que esses homens consigam e possam encaminhar suas vidas sozinhos,
para que no futuro encontrem essas companheiras, mas que eles consigam sair da barra da saia de mamãe, dessa Sim, dependência. claro. Porque a grande reivindicação feminina e que é extremamente justa nós temos homens que são essencialmente muito dependentes. E aí eu faço um recorte, não é sobre a complementariedade, não é sobre o servir um ao outro. Eu estou falando de um sujeito que não tem o letramento necessário para cuidar de sua própria vida. Exatamente. Então emancipa-se também o homem, por tabela. Não, exatamente, você tem toda a razão. O homem, ele está inapto hoje. Sim. E ele precisa começar a se equipar. Exato. Não adianta ele querer hoje, no estado que as coisas estão, que ele seja respeitado pela mulher, porque ele não se dá ao respeito. Exato. Exatamente. E eu acho que as mulheres que estiverem ouvindo, eu faço votos que as mulheres ouçam o seu podcast. Com toda certeza. As mulheres que estejam ouvindo isso, olhem para os homens e entendam, realmente eles estão desequipados. E os homens precisam se equipar para construir essa masculinidade. Houve uma época que eu estava observando certos movimentos masculinos que se espelhavam nos movimentos femininos. Sim. Então, do mesmo jeito que você tem aqueles grupos de conversa entre mulheres para se acolherem, se fizeram equivalentes masculinos. E aí você tentou construir uma masculinidade em cima de valores femininos. Como, em algum momento, se tentou construir uma feminilidade em cima das disputas e dos valores que são essencialmente masculinos. E eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Sim. Muito da busca que se faz do feminino é em torno de valores masculinos, como sucesso profissional, como... E aqui eu não estou querendo dizer com isso que as mulheres não devam buscar a sua emancipação, a sua condição financeira, a sua independência financeira, mas a construção do feminino em cima de valores masculinos e, da mesma forma, a construção do masculino em cima de valores femininos não é o modo de se fazer. E hoje a gente vê movimentos femininos buscando o essencialmente feminino. E nós precisamos de movimentos masculinos buscando o essencialmente masculino. E no essencialmente masculino existe o feminino. E no essencialmente feminino existe o masculino. Não como parte, mas como contraparte. Aí é que eu digo que o feminino serve ao masculino e o masculino serve ao feminino. E não o feminino tem parte do masculino e o masculino parte do feminino. Mas a parte é exatamente a contraparte. Não sei se fez sentido. Faz sentido. Ou ficou confuso. Faz sentido. E aí eu revisito novamente a obra freudiana. Freud falava muito sobre isso, sobre o que há de nós, de uma porção masculina e feminina. E, bom, aí ele vai trazer conceitos que são demasiadamente muito complexos para a gente tratar aqui. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que, apesar das minhas prospecções, das minhas previsões, né, que são essencialmente muito fatalistas para um futuro próximo, eu acredito que haverá um momento em que os papéis naturais, os papéis que a gente sempre viveu durante essa escala de toda a existência da humanidade, vão se revisitar. Mas vão se revisitar com mais emancipação. Vão se revisitar com mais consciência e com mais liberdade. Porque e falo aí essencialmente para a gente fechar que, como homem, eu procuro conservar o sutil, o delicado e o sensual, que é uma parte do feminino, que, como Freud fala, habita em nós, mas a força que me move é essencialmente muito masculina. Essa postura de entender que o vetor do homem é o mundo, não é a mamãe, não é a alienação, a barra da saia da mãe. A gente precisa
colocar esses meninos e dizer, ok, é preciso desmamar. É preciso sair dessa questão, né, que tá tão ali, esses caras dentro de casa e aí muito dependentes das mulheres, sem conseguir uma verdadeira emancipação e dizer, olha, as mulheres elas estão se emancipando. As mulheres hoje são maioria no ensino superior, né? Sim. As mulheres estão despontando. E aí, vocês vão ficar para trás? Então, eu acho que esse é o questionamento. O problema é que... Por que será que os homens ficam para trás? Será que não é justamente porque eles precisam desse gozo, desse desejo, Sim. que é justamente provido pelo feminino Exato. para se mover? Exato. Agora, o que vai ser do mundo sem homens produtivos, sem homens agressivos? Não no sentido violento, não no sentido destrutivo, mas agressivos no sentido de aqueles que geram progresso, aqueles que quebram constroem as coisas para construí-las. Sim. Eu tenho feito um trabalho muito particular de observação de uma coisa que a gente vai chamar no Nordeste de vaqueiros. Né? São os homens encourados, os homens de couro. E são pequenas cidades, micro-regiões, onde há um traço de masculinidade muito mais forte do que a gente encontra nas grandes capitais. E há um ar de segurança nesses locais muito grande. Sim. Porque os homens se respeitam. Eles estão numa escala muito grande. E o que a gente traz como essa fúria, talvez muito mais bonito dizer do que violência, do que agressividade, mas essa fúria que existe no masculino, ela é muito bem aplicada na lida com os animais. Ela é aplicada no manejo, né? Você vê aqueles homens montados a cavalo, com lanças, né? Com chicotes, com as rédeas e tocando boi. E eles passam o dia todo fazendo isso. Eles começam às 4 da manhã e acabam isso, às vezes, à meia-noite, para que a cidade coma. Para que a cidade possa se alimentar, para que as pessoas tenham carne, para que as pessoas tenham leite, para que as pessoas tenham os diversos insumos que a pecuária traz. Então, assim, eu acho que há no homem muita coisa bonita nesse tom furioso, né? Mas é esse fio da meada que talvez a gente não esteja sabendo achar, mas a gente já começa a conseguir questionar. Vamos ter que encerrar. Foi um episódio muito bonito, mas eu vou aproveitar para lhe fazer um convite de que futuramente a gente revisite o tema e fale sobre outras coisas, inclusive a parte da sexualidade, que é muito importante, a gente não conseguiu tratar, porque é muito sucinto e é muita coisa para a gente fazer, mas espero que você possa voltar novamente. Vai ser um prazer. E debater com a gente e a gente conseguir costurar mais coisas que são muito importantes. Te agradeço pela presença. Muito obrigado, te agradeço pelo convite. Honra. Estou à disposição sempre que você quiser, vai ser um prazer bater um papo. O link do livro do Dr. Maurício vai estar abaixo aqui desse vídeo, do vídeo publicado nas redes sociais. Vocês vão acessar, as pessoas que porventura assistirem vão comprar, vão poder contactar ele também nas redes, e os que estiverem assistindo também pelo YouTube, esse episódio vai ficar para a posteridade. É um material que a gente tem feito com muito carinho para debater esse tema que é tão urgente e que também é muito novo para muita gente. Eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a equipe do SampaCast, que faz esse trabalho fantástico. A gente, às vezes, rasga a seda, assim, mas é um equipamento que é de primeiro mundo, assim, né? Eu estou absolutamente encantado com o que eu encontrei aqui. Quero agradecer a vocês, porque realmente eu estou sem palavras de ver o que eu estou vendo aqui. É um agradecimento muito grande à equipe do SampaCast, à cidade de São Paulo e à agência São Paulo de Desenvolvimento. Muito obrigado e até o próximo episódio.